Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um episódio do Contabilidade no Ar, o programa que tem por objetivo simplificar a contabilidade. Estou aqui com meu amigo Jefferson Barbosa. Tudo bem, querido? Tudo bem? E aí, meu amigo Alexandre Ferretti? Tudo bem, graças a Deus. É isso aí. E temos convidado hoje. Uma pessoa Puxa, ilustre, hein? Uma pessoa ilustre. Estamos aqui com o Jaribe Fogaça. Tudo bem, Jaribe? Tudo bem, Mas Ferretti. conta aí, Seja bem-vindo aqui ao Contabilidade no Ar. Tá. Muito obrigado. Mas conta Jaribe- um pouquinho da história do Jaribe O aí. Jaribe é um cara que está há muito tempo na auditoria, né, Jaribe? Foi formado, ex-sócio da KPMG, tivemos a oportunidade de trabalhar junto, né? E, Jaribe, fala um pouquinho aí da sua história, dessa trajetória de sucesso sua aí, muito bacana. Fazer uma versão resumida da nossa experiência aqui, né, Jefferson? Depois de completar a carreira da KPMG, que fiquei lá um tempo longo, fiquei muitos anos como auditor e muitos anos como sócio, né? Depois completando essa carreira, eu me lancei também nessa questão mais de assessoria, consultoria e agora, há vários anos, como conselheiro consultivo, que é uma atividade que eu normalmente digo, né? É a forma que a gente pode ser mais pessoal, mais personalizado, Perfeito. com relação ao trato com as pessoas que podem estar precisando desse tipo de apoio, né? Seja de mentoria, de conselho, ou o nome pode variar, mas a proximidade que eu acho que dá bastante diferença, viu, Jefferson? Não, com certeza, né? Afinal de contas, é uma jornada aí de conhecimento, de aprendizado que não pode ficar só contigo. É importante compartilhá-la, né? E eu diria que a vantagem do outro lado, normalmente, é que no tempo que a gente está na ativa, dentro de uma atividade de auditoria externa, o nosso tempo, ele não chega a ser escasso, mas ele é extremamente resumido, né? É. E agora eu consigo fazer esse tempo ser maior, apesar de que o tempo seja o mesmo, né? Não, eu vou até brincar o seguinte aqui, né? A gente tem mais oportunidade de falar com o Jaribe agora, né? Do que na época que ele era sócio de auditoria e eu era cliente. Aí, ó, tá vendo? Ele pode ser o testemunha da minha história aqui, né? Porque, de fato, assim, a demanda como um sócio de uma empresa de auditoria tem Grande, é né? grande, né? De atender vários clientes, né? Ao mesmo tempo, né? Não, eu ilustro, assim, essa coisa do tempo, da demanda, né? Só para ilustrar, né? Porque a minha carreira, a maior parte foi substancialmente em São Paulo, né? Eu tinha alguns colegas lá. Talvez um deles, se nos ouvir depois, vai se lembrar desse momento, né? Alguns deles a gente começava tão cedo, literalmente bem cedo no escritório, mas aí a gente gostava de tomar um café juntos pela manhã, né? E um deles falou assim, bom, Jair, se a gente precisar tomar esse café, nós vamos ter que chegar um pouco mais cedo. Então, nós chegávamos antes das 7, literalmente, parávamos o carro e íamos a pé até uma padaria ali perto para tomar um café, comer um pão na chapa Ter aquele e tempo de aquecer o dia, né? qualidade, É. É muito importante. Legal. Pô, mas com toda essa vivência e toda essa experiência, né? Nós estamos chamando o Jaribe para falar do que hoje aqui, Então, Fred? vamos lá. Hoje o tema é governança corporativa e compliance. Caramba! Um assunto que não sai da moda, Com certeza, né? super importante, principalmente para o nosso público aqui que são estudantes de contabilidade, empresários, contadores, empreendedores. Isso aí é super importante. Tá certo, Jaribe? Total. Eu posso dizer que algumas dessas palavras foram sempre as mesmas. Inclusive, a gente adotou a palavra em inglês compliance, apesar de ter uma palavra em português, né? Porque ela até parece fazer até mais sentido, né? Dá uma sensação aqui de uma amplitude maior até, né? E eu me lembro quando eu vi a palavra compliance pela primeira vez, por volta ali de 2006, 2005, e eu, que é isso, cara? E aí fui estudar o assunto. Puxa, então, na verdade, já é algo do dia a dia. Nós só trouxemos um pouco de requinte e ordem para o assunto, né? Mas vamos lá. Jaribe, fala pra gente então, você que é um cara que está aí no conselho, cara que teve uma vivência
espetacular aí, teve a oportunidade de auditar empresas dos mais variados segmentos, né? O que seria, então, a governança corporativa? Como que nós poderíamos tratar esse assunto? Olha, esse assunto é muito interessante. Eu estava até revendo o nosso roteiro aqui para a gente poder organizar, inclusive como o Jefferson e você falaram, né? Para aqueles que estiverem assistindo e depois ouvindo-nos, possam fazer sentido, né? Porque também se a gente começa a fazer uma conversa muito solta, talvez alguém que está estudando o tema não consegue montar o quebra-cabeça, né? Perfeito. E eu queria até subsidiar o assunto governança com o compliance e com um momento breve de pré-compliance, né? Talvez o nosso ouvinte vai ver meus cabelos brancos aqui, vai desconfiar, será que eu estou usando alguma tintura, né? Os laboratórios ficam de olho nisso, viu? E aí, o que acontece? Nós tínhamos uma sessão na auditoria externa no passado que ele meio que precede o compliance no sentido mais amplo, que a gente chamava de Rules and Regulations, que é as regras e os regulamentos. E lá no passado, isso estava assim substancialmente voltado realmente para as regras de leis, de regulamentos e de normas. E aí o compliance foi tomando forma para outros aspectos de uma empresa, de uma entidade, muito além somente das regras e regulamentos colocados por uma lei ou uma norma de um órgão regulador. E na sequência, então, do outro lado, para conjugar, né, para encaixar com o compliance aqui, veio a governança, que é aquele modo que as empresas identificaram para dar como uma supervisão, um acompanhamento, uma condução, né, do processo de compliance. Então, a governança anda junto com o compliance. Não, perfeito. Você sabe que você me faz lembrar o seguinte, que de certa forma a governança ela dá o tom, né, da gestão, né? E, de fato, qualquer empresa, qualquer organização tem uma infinidade de regras que precisa seguir, seja porque ela está, às vezes, num negócio regulado, né? Ou seja porque ela tem regras internas, né, que dão ali, né, orientações para os seus profissionais, né, clientes, até fornecedores, trabalharem, né? Exatamente, exatamente. Podemos dizer, então, que a governança é a estrutura como uma empresa desenha a gestão dela, né? Os cargos, diretoria, conselho de administração, o que cada um vai fazer, cada um na sua caixinha. Não, perfeito. Para dar o tom da gestão. Isso, é bem... Com certeza, né? O Jaribe provavelmente deve ter vivido e visto várias organizações que chegava lá, poxa vida, a governança, que a maneira como os negócios são conduzidos, não é uma boa prática. Esse é um assunto interessante, porque acho que você usou uma palavra que eu estava procurando antes, que é o tom, né? A governança dá o tom. Dá o tom. E, de uma certa forma, ilustrativamente falando, a estrutura de governança é como o maestro. Toda a estrutura é como um maestro de uma orquestra, né? A empresa é a orquestra inteira, com fábrica, subsidiárias, filiais, lojas, o que seja. E a governança é como um maestro. Ela dá o tom, exatamente como você falou, Ferretti. Dá o tom aqui, ó. Nesse caminho nós temos que ter esse limite, neste temos esse limite. E os limites de risco e de gestão, esse tom, que é a mesma coisa de uma orquestra, que é o que acontece. Essa palavra é perfeita. Agora, na prática, uma companhia que tem lá conselho de administração, CEO, e aí ele vem desdobrando CFO, os diretores, né? Quem dá esse tom? É o CEO, na maioria das vezes, ou é o conselho de administração? Olha, eu tenho lido e estudado bastante sobre isso. Eu acredito que depende muito das pessoas e as funções ou cargos que elas foram atribuídas. E eu digo funções e cargos porque tem um debate no mundo de conselhos, seja consultivo, seja de administração,
tem um debate assim, o CEO não pode ser o chairman. Daí o outro diz, o CEO pode ser o chairman. Eu fico, na realidade, em paz com os dois casos. Por quê? Porque depende muito daquilo que você acabou de perguntar. Afinal de contas, quem dá o tom? De onde vem a condução, a liderança? Quando a governança amadurece, na realidade, é quase que você não sabe de onde vem. Por quê? O CEO desenvolve um plano estratégico. Então, essa é a responsabilidade do CEO. E ele leva para o conselho. O conselho tem pessoas externas, internas, tem às vezes até pessoas de dentro da companhia, e eles têm um outro tom, eles têm uma outra música tocando. Então pode ser que eles digam para o CEO, olha, o plano seu é excelente, mas ele não se conjuga com os propósitos da nossa companhia. Não Pode por acontecer agora. o inverso. Pode acontecer do conselho se reúne, faz lá um plano estratégico genérico para falar, vamos passar isso aqui como uma tarefa para o CEO. Aí o CEO fala, pessoal, um ano atrás vocês me convidaram e me disseram que os limites são esses, agora vocês querem mudar? Ou seja, o que eu estou querendo mostrar é que é quase que impossível dizer de onde vem o tom maior. É um jogo de equipe onde o goleiro precisa segurar gol. Mas de vez em quando tem os goleiros famosos foram lá e fizeram gol. Mas ele precisa segurar o gol, ele não precisa fazer gol. Então são tarefas distintas, né? Se fosse um time de futebol, nós podemos dizer que é como se fosse o técnico querendo ganhar campeonato e a presidência, ela, não, peraí, mas ganhar campeonato hoje não dá, nós temos que tirar o time da situação que ele está aqui de endividamento, né? São conflitantes os interesses, né? Muitas vezes. E esse acho que é um ponto legal que você falou. São conflitantes, mas a governança é o modo como eles encontram um modo de seguir, mesmo com esse conflito. Perfeito. E aí eu vou chamar a atenção aqui. Vamos pegar esse lado da governança e olhar o seguinte. Poxa, da onde que surge tudo isso, né? Do ponto de vista acadêmico, né? Essa discussão da governança, ela começa há quase 50 anos atrás, né? Com Jensen Macklin escrevendo um artigo sobre a teoria da firma. E lá começa os pilares dessa discussão. E a discussão começa justamente no conflito. Porque nós, né, como donos de um negócio, temos um objetivo. O executivo tem outro objetivo. O cliente tem outro. Cada um tem um objetivo distinto olhando para uma organização. E aí, como é que a coisa se encaixa, né? E aí, até é interessante chamar a atenção no seguinte, que aí você falou do papel do conselho, né? De alguma forma, como a organização vai crescendo, os conflitos só vão aumentando. Perfeito. Né? Porque quando a empresa começa com uma startup, você é o único dono, você vai gerar conflito contigo mesmo? Agora eu sou o dono, agora eu sou funcionário, né? Não tem conflito. Mas aí a empresa cresce e aí começa a criar conflito e aí a necessidade de ter um conselho de administração e, consequentemente, e aí nasce também a relevância do trabalho da auditoria. Perfeito. Essa teoria da firma é um negócio extraordinário. Dá para a gente ler várias vezes e tirar lições várias vezes, né? E sabe, no conflito, o que eu vejo, né, é que muitas vezes o CEO, ele tem um objetivo muito de curto e médio prazo. Né? Ele tem um objetivo ali que ele consegue olhar na frente dele ali, e o conselho, às vezes, ele tem um objetivo, muitas vezes, um objetivo mais de longo prazo, de pensando na perpetuidade da empresa, da companhia. Então, o CEO, às vezes, ele quer fazer um determinado assunto, um planejamento estratégico mais curto, mas conflita com a ideia do conselho de longo prazo, perenidade. Então, você começa a perceber nesse discurso que você está falando, que é assim, a necessidade de existir mecanismos, né, de controle da atuação dos executivos, né,
até mesmo da atuação do conselho, porque no final do dia todo mundo tem uma responsabilidade pensando numa boa governança. Por trás da palavra governança, uma outra coisa que existe, e aí tem o papel da contabilidade, né, que é de gerar transparência. Tá? E a gente joga a bola pro Jaribe para falar assim, pô, puxa vida, né, Jaribe? Quantas vezes, né, profissionalmente, você já se deparou com situações, às vezes, ambíguas, né, dentro de um determinado cliente, que você fala, puxa vida, por que o cara tá indo por essa direção? Tentar compreender o caminho, né, e a linha de raciocínio daquela decisão, né? Você sabe que isso leva a gente um pouco para contabilidade, afinal nós estamos aqui para falar sobre contabilidade no ar, né? Que eu gosto de lembrar, não foi nem meu privilégio fazer esse raciocínio que eu vou falar para vocês, foi um colega que eu atendia, cara de uma empresa, um presidente de uma empresa, a gente discutia muito a auditoria, os resultados, a contabilidade, a gente discutia a governança também, né, um pouco. E porque ele sempre me chamava, ele fazia a reunião de conselho dele de manhã, terminava umas 11, 11h30, e propositalmente ele me pedia para chegar às 11, porque daí ele queria conversar comigo sobre como que foi a reunião de conselho e de diretoria dele. Mas a gente usava um raciocínio usando esse tema que você trouxe, Jefferson, que é o seguinte, algumas vezes a gente olha na contabilidade e fala, mas isso aqui poderia ser contabilizado de uma forma ou de outra, né? O que a gente consegue ver claramente na contabilidade é uma coisa que, eu sou da contabilidade, então eu adoro contabilidade, né? Que é assim, se lá na frente, ao longo do tempo, o que foi registrado na contabilidade e os resultados não se conciliarem com o caixa e vice-versa, um dos dois não está registrando ou não está recebendo o devido cuidado, seja do CEO, seja do CFO, seja do próprio conselho. É isso aí, o próprio Jefferson fala muito, né? Nós temos uma discussão muito grande sobre isso daí, o próprio Jefferson fala, uma hora o caixa e a competência vai se encontrar, não tem por que não... E aí a gente vê, vamos até trazer atenção para a turma que é da contabilidade, como que seria isso? Puxa, se você tem um ativo que você contabilizou ele na competência, mas ele não vai se realizar, não vai virar caixa lá na frente, que é essa convergência, não é um ativo. Não tem por que ficar lá no balanço. Não, Então, aí a gente olha para a questão da governança, né? Nesses todos os mecanismos, né? Por que que as pessoas têm um certo interesse nesse tema? Ou até diria assim, por que que o mercado de investimentos, poxa, começou a olhar nos últimos anos com mais atenção? Tem um papel importante, né? Então imagine, nós aqui podemos colocar dinheiro numa empresa e qual que é a segurança que a gente vai ter, né? Não é à toa que há mais de 20 anos atrás a gente tem aí o IBGC, né? Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que tem um papel assim importante, né? Ajudando a disseminar boas práticas de governança, né? E as auditorias, né? De maneira geral, tiveram uma contribuição importante dentro do IBGC, né? Trabalhando, atuando, compartilhando conhecimento e experiência, né, Jaribe? Eu acho que isso é um ponto, Jefferson, nem é governança, nem é compliance, mas é um assunto institucional que eu reputo de extrema valia, vale muito, e eu acho que é um compromisso que as auditorias tomaram ao longo do tempo e honram isso, e aí talvez alguém pode falar, mas e as outras empresas? De igual forma, as outras empresas também, elas são patrocinadoras do IBGC, mas eu acho que houve uma harmonia, aquela harmonia não necessariamente forçada, ela foi natural entre as auditorias e as empresas para que isso se tornasse algo disponível no mercado, seja através do IBGC, seja através de vários outros órgãos reguladores. Hoje a gente vê esse processo de compliance em outros setores, não mais somente na contabilidade e na auditoria, né? Perfeito. Você pega na área de investimentos financeiros, nós podemos ver em muitas outras áreas. No passado era assim, nós tínhamos
OAB, super estruturada, os conselhos de medicina super estruturado e os contadores. E os outros eram estruturados, não eram super estruturados. Se a gente pegar o histórico de décadas. E com o passar do tempo, várias outras profissões foram se estruturando e dando forma e ordem e harmonia, e permite isso, na realidade, uma sociedade melhor, né? Institucionalmente. Bom, perfeito, né? Assim, Jaribe, com certeza você teve a oportunidade de ver várias empresas de culturas diferentes, né? E a gente, quando olha para uma empresa de origem americana, de origem alemã, a governança ela tem um tom também ligado à cultura. A cultura também influencia, né, a forma como as empresas conduzem a sua governança. Porque, afinal de contas, né, quando a gente pega as empresas americanas, né, que lá o mercado de capitais ele é um verdadeiro mercado de capitais, ou seja, todo mundo quer ser acionista de uma empresa, então o nível de prestação de contas, né, do famoso accountability, ele é muito maior, né? Aliás, isso é uma coisa que eu estava notando esses dias, dentro do aspecto de governança ainda, a forma que a gente às vezes traduz algumas palavras, a língua portuguesa é rica, ela origina do latim, que é muito rico, mas algumas vezes as palavras em inglês são melhores, como compliance e como accountability, né? São melhores. Que no final de contas é prestação de contas, né? É. E é interessante, né, que assim, que essa questão de prestar contas, né, mostrar como você está gerindo, conduzindo os negócios, né, é algo relevante, principalmente para uma empresa que quer crescer, que tem respeito pelo dinheiro do investidor, né? E a gente pode dizer que também, naturalmente, esse aspecto também está ligado pro meio público, né? Qualquer governante, seja de qualquer esfera, também tem que seguir boas práticas de governança. Né? Isso aí. Agora, a governança, ela também poderia se aplicar a pequenas empresas ou é um negócio mais de grande companhia? Quer começar, Jaribe? Olha, eu estudei isso há pouco tempo atrás, 6 meses atrás, não, até mais, uns 9 meses atrás, e eu até estudei na ótica do seguinte: sim, mesmo numa empresa menor, numa empresa pequena, porque a governança não está necessariamente relacionada somente com o tamanho da empresa, mas com o modo que as pessoas se comportam perante as circunstâncias. E não necessariamente, de novo, às vezes o pessoal pensa que quando a gente fala isso, a gente está querendo se referir a coisas negativas. Não, eu digo em relação a coisas positivas. Por exemplo, um grupo de sócios, podemos dizer 5 sócios. Eles, em alguns momentos, cada um deles é um executivo. Uma empresa pequena, sei lá, 5 mais uns 20 pessoas na empresa, que seja. E no dia a dia eles são executivos. Um cuida da área A, um da área B, da área C. Um deles acaba sendo o líder natural, talvez o irmão mais velho, talvez qualquer motivo pode variar. Aí, uma vez por mês, eles se reúnem e falam: pessoal, peraí, que caminho nós estamos tomando? Opa, eles já se reuniram como sócios e como governantes, não mais como executivos. E não precisa ter 50 ou 500 pessoas na empresa. Isso já é governança. Isso já é governança. Já Ele é não precisa governança escrever no papel certas coisas, mas o fato deles em algum momento falar: olha, aconteceu algo e isso nos alertou, porque a gente tem que se preparar, porque vai vir uma onda do tipo A, B, C, vai vir uma oportunidade de negócios na área de... Vamos usar um exemplo da moda. Um deles fala: inteligência artificial. Nós não estamos preparados. Então, quando eles começam a discutir a estratégia da empresa como sócios, eles estão agindo na governança, falando: ó, inteligência artificial vai afetar o nosso negócio, daqui a 1 ano a gente tem que estar preparado. Enquanto que no dia seguinte, cada um senta lá e trabalha na sua função. Então, podemos dizer que, sem saber, muitas companhias já têm uma estrutura de governança, né? Eu nem diria isso, eu diria que todo mundo tem alguma governança. Porque se a gente desce um pouco, né, até na nossa vida pessoal, né, em família nós temos uma governança.
Mas tem umas empresas que têm desgovernança. É. Falar a verdade, Ou você fala, famílias, ou "Poxa, famílias. ou famílias. Ou fala, famílias. cara, não é Que possível. desgoverno. Isso aqui tá uma desgovernança corporativa. É. Então, mas é interessante, né, quando a gente olha por essa perspectiva, porque, de fato, governar algo, todo mundo precisa ter uma direção a ser seguida. Né? Então, se você não tem direção, não sabe para onde estar indo, opa, pera lá. Então, você tá frágil. Então, é por isso que, de alguma forma, tanto uma empresa grande, média ou pequena, ela tem uma governança na medida em que ele sabe para caminho ele está seguindo. Né? Então, é isso que é a relevância de você pensar assim, mas só porque eu sou pequeno eu não posso ter organização? Não. É aí que deve. É aí que deve, né? E você vai tendo necessidade de melhorar os seus instrumentos de governança, porque a sua operação vai ficando mais complexa. E aí entra essa discussão que o Fagib acabou de chamar a atenção agora. Pô, vamos pensar de maneira estratégica. A inteligência artificial pode estar afetando o teu negócio, mas eu nem olhei para isso. Né? E a gente brinca assim, ó, quando a gente pensa na inteligência artificial, às vezes pode ficar um pouco longe esse assunto. Poxa vida, mas até um cachorro uma lanchonete, ou até um pessoal que vende cachorro quente já utiliza a inteligência artificial. Quando Sim. O cara tá ali organizando o cardápio, fazendo propaganda no Instagram do teu produto, tal. Por trás disso tem inteligência artificial. E se o negócio do cara for provedor de algumas desses negócios, ele precisa entender como é que esses negócios estão funcionando. Perfeito, perfeito. Agora vamos falar de compliance. Então, governança, então é a estrutura como a empresa ela acontece ali, as divisões de tarefas, vamos dizer, né? Puxa, tem o CEO, a tarefa dele é essa aqui, o objetivo do trabalho dele é esse. Então, tem os executivos, o diretor comercial. Então, isso aí seria a governança. Agora, o que seria o compliance, Jair? Como que nós poderíamos definir essa palavra para a turma que acompanha aqui o nosso podcast? De novo, uma palavra em inglês. Em inglês, né? Que, assim como você comentou, né? Tem mais sentido em inglês do que em português, né? De qualquer forma, em português, conformidade tem o mesmo sentido, exceto que ele não traduz no linguajar do dia a dia o aspecto empresarial. Conformidade tem uma raiz mais próxima de coisas que estão dentro de um padrão, né? Mas se a gente traduzir isso para o meio empresarial, compliance e conformidade tem a mesma conotação. O fato de definir compliance, talvez a gente deveria resgatar uma outra palavra que se encaixa bem, faz uma dupla boa com compliance, que é o risco, né? Então, é gestão de risco e compliance, que é uma coisa bacana, porque verificar se estamos em conformidade, né? Verificar o compliance de uma empresa, a gente precisa passar uma rede, passar um pente fino e verificar se ela está cumprindo com as regras, com os regulamentos externos, que eu falei do passado, dos momentos atuais. O Jefferson citou há pouco as próprias regras internas. Se ela cria uma regra e ela não cumpre essa regra, ela está em não compliance, né? Então não cria a regra, né? Ou cria uma regra que ela acredita apropriada e que seja cumprida, né, Jefferson? Isso, né? Assim, não faz nenhum sentido do mundo, né, a gente criar regras para não segui-las, né? E aí, esse é um ponto. Eu gosto de olhar assim para esse aspecto do risco, do controle interno, assim. Para que serve, né, um controle interno? O primeiro objetivo é garantir a conformidade, né? Que você está ali seguindo uma lei e um regulamento. Mas um outro aspecto relevante é trazer eficiência para a operação. Então, se alguém criou uma regra, poxa vida, a posição da caneta, a posição da mesa tem que ser assim, ou a linha de produção tem que estar ali organizada daquela forma, porque tem uma regra, porque alguém pensou na produtividade, para ser mais ágil, né?
Então, não é para criar uma regra para gerar burocracia. Então, veja só, é com um espírito de organizar, né, e garantir qualidade no processo. Muito embora, muitas vezes, o compliance, as regras, elas tragam uma burocracia natural, né? Até porque não tem como. Então, vamos pegar uma regra de segurança do trabalho. Muitas vezes você vai ter a reboque uma burocracia, uma série de informações que o cara tem que preencher para ir para a fábrica e tudo mais, mas, como você comentou, né, o Jefferson, é pensado na segurança daquele que está ali. E aí tem um gancho, né, que é interessante a gente olhar, assim, de fato, quando a gente vê que a coisa está funcionando tudo bonitinho, né, tudo organizado, parece que é tudo burocrático e não tem nenhum papel. Mas e o risco que foi evitado do cara ter seguido as normas de segurança? Perfeito. Um litígio, né, que não aconteceu. Quando a gente não vê algo acontecendo, a gente fala, mas para que eu preciso disso? Tudo parece burocracia, né? Então o empresário, né, ou mesmo os executivos que estão ali lidando com essas circunstâncias, precisam ter uma visão mais ampla, porque o que o Jaribe chamou a atenção é fato. O risco está aí. Essa gestão de risco é um ponto interessante, porque talvez usando o que o Ferretti falou antes, alguém poderia dizer, não, gestão de risco é para empresa grande. Não necessariamente. É questão da dose. Se a empresa é pequena, nós temos que ter gestão de risco na dose certa para a empresa menor. Perfeito. Porque senão também o molho fica mais caro que o peixe, né? Você falou isso aí. Você sabe o que você me fez lembrar? Você fez me lembrar o seguinte, que na nossa vida como ser humano, né, olhando aqui de maneira específica no Brasil, há um tempo atrás a gente não era obrigado a usar cinto de segurança. Não tinha essa... a gente não se sentia na obrigação. E alguém foi lá e criou uma regra, né, uma lei para a gente seguir. Mas por quê? Porque estava acontecendo inúmeros acidentes e as pessoas vinham ter o acidente de uma forma fatal, faleciam, morriam, se machucavam de uma maneira absurda. E agora a gente usa o cinto de segurança de uma maneira natural. A gente nem percebe que estamos usando ali algo que é obrigatório. Estamos seguindo o compliance, estamos seguindo uma regra que nos traz, no final do dia, né, uma maior segurança e uma redução de risco. Porque criou-se uma cultura. Talvez o pior do compliance é criar a cultura. Porque o cara que estava acostumado a vida inteira a não dirigir com cinto, para ele aquilo lá era uma baita burocracia. Nunca usei esse trem. Tinha muito carro, na verdade, que não tinha cinto, que o cinto era só né, lembra? Não era aquele cinto de 3 pontas, né? Vai ter até daqui a alguns dias, uma exposição de carros antigos, acho que são aqueles placa pretas, e eu acho que alguém identificou um negócio nessa área, porque esses carros, mesmo placa preta antigos, agora eles têm cinto de segurança, então deve ter um cara, aí ó, é aquela coisa da governança, o cara se reuniu à noite lá com os irmãos e falou assim, nós fazemos cinto de segurança, vamos fazer cinto de segurança para os carros placa preta. Perfeito. Olha que bacana. Olha, é isso aí. Então você começa a discutir a governança do negócio, né? Olhando lá um regulamento, porque de repente alguém determinou uma lei, né? Algo a ser seguido, né? E que gerou até um negócio novo. Perfeito. E trazendo para o nosso ambiente aqui de contabilidade, o compliance também está relacionado ao compliance com regra contábil. Perfeito. Então, tem muitas empresas, e nós que estamos no negócio de auditoria, né, Jari, você teve por muitos anos aí à frente de uma companhia de auditoria, você sabe que tem muita empresa que fala, poxa, mas para que eu tenho que fazer isso? Nunca fiz. Minha contabilidade nunca me pediu isso, porque você precisa estar em compliance com uma regra contábil. E, assim como o cinto de segurança, a regra contábil não foi criada para tornar burocrática o negócio. Foi porque existe um porquê. Uma regra contábil de registro do ativo imobilizado do jeito que ela tem que ser, tem um porquê.
Tem um porquê de não ter mais reavaliação. Vamos explorar isso que você acabou de falar e pensar assim, ó. Toda uma regra, ela está pensando numa prestação de contas para alguém. Então, ela foi concebida dentro de um espírito de redução de risco, mas pensando na prestação de contas. Principalmente quando a gente olha para a contabilidade. Porque em algumas vezes, né, o pessoal gosta de falar, tal empresa teve um escândalo contábil. Eu, particularmente, não gosto de usar essa terminologia, né? Porque o escândalo não é contábil. O escândalo é corporativo. Perfeito. A contabilidade, ela tem regras, né? Se o cara deixou de seguir uma regra contábil, aí a culpa é da contabilidade? Não. Essa é uma boa Aí pergunta. entra a governança para fazer o compliance acontecer, né? Essa é uma boa pergunta, viu, Jefferson? Mas E aí nós, contadores, auditores, parece que a gente vira o culpado do assunto. Não, a gente não é o culpado. É alguém que está deixando de seguir uma regra. Ou porque enxergou ali naquela regra, talvez a regra precisa ser evoluída. Perfeito. Porque ela não estava clara, né, no sentido de como aquela informação tinha que ser produzida. Tudo bem. Aí eu entendo que a gente deveria fazer um aperfeiçoamento. Mas alguém olhou para aquela regra e falou, tô achando que eu posso ir por um outro caminho aqui, né? Vai me favorecer aqui. Tá? Então, esse é um espírito importante que a gente deveria olhar. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Jaribe. Desde quando você começou a perceber esse avanço desses temas de governança corporativa, compliance, olhando lá para o passado, quando você começou como auditor, como que foi isso aí nessa trajetória sua? Teve um tempo que você viu assim, olha, depois de tal fato, esse assunto ganhou peso, ganhou força? Eu acho que teve sim, teve alguns eventos. Talvez, igual é natural para o ser humano, o mundo empresarial não é muito diferente, né? Ele reflete a situação do ser humano. De forma geral, muitas vezes o ser humano se atenta para uma situação de risco depois que há quase uma catástrofe, né? Pegamos o exemplo recente da pandemia. Agora nós temos uma percepção, um senso de necessidade de vacinação no mundo que estava sendo desprezado. Por quê? Porque as doenças viajam junto com as pessoas nos aviões. As doenças não ficam na hora que ele passa no controle de... Na alfândega, igual tô indo embora, a doença fica. Fica. Então, isso acho que é o primeiro exemplo, e nas corporações não é diferente. Então, por exemplo, eu quero dar um dos episódios mais antigos, foi a época da SOX, né, que veio a regra de controles internos. Né? Isso foi um evento forte, que até então, controles internos, o Jefferson até lembrou bem disso, era tratado mais dentro de uma ótica do que a empresa via, como necessário, como importante, mas ainda não era tratado como um item de governança, ter uma estrutura de controles internos. Certificada ou não certificada, não importa. Então, esse da época do Sarbanes-Oxley, fizeram uma lei no Congresso americano, isso foi se adaptado em vários países do mundo de uma forma ou outra, hoje nós temos isso no Brasil. E isso começou a fortalecer o conceito de governança, ainda como uma semente, né? Porque daí começou a se perceber que governança não era meramente reunir um grupo de pessoas, perguntar para o CEO, está indo tudo bem? E ele responder, sim, está indo tudo bem, vamos tomar um café. Daí o pessoal começou a perceber, peraí, e aquele assunto de controle interno? O cara falou assim, como assim, controle interno? Tem uma lei aí, tem uma regra, pronto. Então, essa foi a noção que as pessoas começaram a ter de governança e de prestação de contas. Aí isso começou a evoluir. E no trabalho típico de auditoria externa, depois da Sarbanes-Oxley, o que a gente percebeu do ponto de vista que afetou muito esse aspecto de governança também foi quando, em 2000,
Começou em 2007, 2008, né? Esse é um evento assim, importante de até os colegas, eventualmente temos estudantes de ciências contábeis e outros, administração, economia, que seja, saber essa sutileza do que aconteceu. Primeiro teve a questão dos controles internos, mas o mundo ainda era um mundo desordenado contabilmente. Então, se criou o IFRS Foundation, é uma fundação baseada em Londres, para promover uma harmonia das regras contábeis no mundo. Então, isso foi um outro. Primeiro teve a questão dos controles internos, depois teve a questão da harmonia da contabilidade fora dos Estados Unidos, e a americana não está muito diferente do IFRS, nem vice-versa, né? Então, você começa a fincar os pilares e chega um momento que a governança se encaixa em cima desses pilares. O pilar de controles internos, o pilar da contabilidade. Daí, depois disso, o mercado de capitais das empresas abertas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, tomou muita forma, fortaleceu muito. A década de 2010 para 2020, a gente viu isso no Brasil, mas no mundo inteiro foi uma década de muito recurso financeiro. Então, muita empresa abrindo capital. Aí foi mais um pilar dizendo, olha, pessoal, precisamos de governança, porque se a empresa simplesmente captura recursos do público em geral e não tem uma forma de prestação de contas e de supervisão da prestação de contas, que é o que o Jefferson falou, não evolui. Então, eu acho que essas ondas e o mercado de capitais foi, vamos dizer, o último elemento que fortaleceu a necessidade de governança. E aí vieram todos esses elementos para ajudar nisso. A evolução da Lei 6.404 para 11.638, né, no Brasil, que trouxe também o elemento do IFRS, trouxe o elemento da questão do Comitê de Auditoria, que é um elemento que não existia esse conceito no Brasil. Antes tinha só o Conselho Fiscal, que são papéis distintos numa organização maior. Em organizações menores pode até ser a mesma equipe, né? Então, tudo isso começou a tomar forma. Então, eu acho que de 2010 para 2020 foi a década que esse assunto realmente se amadureceu. E aí, nessa linha, é interessante quando o Jair chama a atenção da questão do IFRS. Porque se vai lá e começa a ler e estudar a essência da concepção das normas, elas são baseadas no quê? Baseados, de novo, a gente vai insistir muito aqui nessa palavra, prestação de contas. Para o mercado. Então, o framework, né, a estrutura conceitual contábil, ela é direcionada a prestar informações aos investidores. Não é uma concepção de informação voltada para o gestor interno. Isso é fato. Perfeito. É pro minoritário. É isso. Então, e é aí nesse gancho da palavra minoritário que a governança cresce. Então, vários trabalhos e iniciativas de valorizar o minoritário é que trouxe a relevância da governança. Tá? Começa por aí, né? Com iniciativas, né? Que aconteceram nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Para quê? No final do dia, poxa vida, o camarada colocou aqui R$1.000 na empresa, ele merece o mesmo respeito que o cara que colocou 1 milhão. Não é porque é menos ou mais dinheiro. Não, ele também é um acionista, ele também tem uma cota. Ele tem que ser respeitado. Né? Há um interesse a ser respeitado. Então, veja que vai um pouco nessa direção. E aí eu queria até aproveitar um outro gancho que o Jaribe deixou, da questão da pandemia, da questão da mudança de cultura. Você falou das vacinas e eu queria chamar a atenção o seguinte, que uma coisa que ficou bastante comum e a gente se encontra hoje todo dia, quando alguém está resfriado, passou a usar máscara. É isso aí. Né? Mudança de comportamento. A gente só via esse comportamento antes nas culturas orientais. Então, um oriental, quando estava gripado, aliás, continua sendo assim, ele usa a máscara para proteger os outros dele. Então, veja que, assim, a ideia das normas, dos regulamentos, é
para proteger os outros que não estão ali na condução dos negócios. Porque se eu estou ali conduzindo um negócio, eu posso achar que eu estou fazendo a melhor decisão, indo para uma determinada operação, mas por que eu não vou pedir uma autorização do conselho para seguir com aquele negócio? Só porque eu acho que é melhor? Independente se eu tenho uma formação ampla e um conhecimento. Então, veja que a necessidade de, uma outra palavra aqui, de compartilhar decisões, para ouvir e refletir sobre novas perspectivas. E aí, pensando muito no quê? Na questão do risco. É isso aí. E olha só que legal, nós falamos de governança para pequena empresa e muitas vezes os conflitos e problemas que surgem nas pequenas empresas é por falta de prestação de contas e esse tipo de conflito onde um sócio quer esconder uma coisa do outro e não tem transparência, né? Então ali começa a desencadear uma série de problemas por falta de governança. Isso. Então, aí olha só. A gente tem feito bastante trabalhos, né, nessa direção de situações de conflito de interesse, em que um executivo se apropriou de um recurso que não era devido, né, ou porque ele achava que podia, né, mas ele estava ali de alguma forma ou de outra desrespeitando uma orientação da empresa ou algo que tinha sido combinado. Mas, por outro lado, em algumas vezes isso acontece porque há uma ausência de controle interno, de alguém fazer a gestão do risco. Então, veja que a presença desses elementos, né, ou seja, são necessárias para um bom andamento dos negócios. Então, você, como executivo ou como empreendedor de um negócio, precisa ter elementos de governança no seu negócio. Em algum momento você precisa contratar uma auditoria. Em algum momento você precisa contratar alguém para te ajudar a construir melhores controles, né? Porque seu negócio vai evoluindo. Os riscos vão aumentando. E há uma necessidade natural de você pedir ajuda. Uma contratação de uma auditoria é algo que ele entra na estrutura de governança corporativa ou está relacionado ao compliance ou os dois? Isso deixa pro Jari me responder. Jari. Boas perguntas, hein, Ferretti? A bola dividida ficou para você. Boas perguntas, hein? Eu vou contar a experiência da vida real e como normalmente isso acontece. Talvez recompondo um pouco a sequência. Eu gosto de usar isso porque, do meu ponto de vista, gestão, seja de governança, de compliance, seja de risco, a gestão é como uma música, né? Tem momentos mais intensos, tem momentos mais suaves e aquilo tem que fluir. E a plateia tem que gostar em todos os momentos, né? Então, e os instrumentos têm que achar o seu momento certo, né? Dessa forma, o que eu vejo acontecer e o que eu acredito está em harmonia com os preceitos escritos e alguns não tão escritos, mas que fazem parte do dia a dia, né, Ferretti? Que é o seguinte. Primeiro, o serviço de uma auditoria externa independente, ele é uma verificação, uma auditoria sobre a empresa. Então, ele tem que interagir com os dirigentes, né, com os executivos da empresa. Ok, então quem tem que conduzir todo o processo de cotação, de escopo, o que quer que seja, é a diretoria. Entretanto, olhando uma empresa, vamos pegar uma empresa completa. Depois a gente pode tirar alguns elementos e simplificar. Entretanto, se essa empresa tem um comitê de auditoria, muitas vezes o direcionamento do processo, como vai ser conduzido, seja por qual tipo de concorrência vai ser feita, quais os preceitos vão ser usados para delimitar, né, Jefferson, quais podem ou não entrar na concorrência. Sei lá, tem 10 concorrentes, mas alguns não se classificam, outros sim. Esse tipo de preceito, esse tipo de processo deve ser em harmonia com o comitê de auditoria. E feito isso,
o comitê de auditoria supervisiona o trabalho da diretoria nesse processo de cotação, de concorrência, de avaliação, de ponderação. E o comitê de auditoria não aprova o que aconteceu. Ele dá o aval dele para que o conselho de administração veja toda a sequência de processo e chegue a uma conclusão e diga, ok, aprovamos a proposta da diretoria avalizada pelo comitê. Então, é um processo escalonado muito bacana e mostra aquilo que você e o Jefferson, um de vocês usou a palavra. Tem que haver uma conjugação positiva dos propósitos, né? Agora, isso é interessante, né? Porque, assim, se a gente olha para o produto, para o que é o serviço de auditoria, né? Se ele é uma espécie até de uma segurança para o investidor, em teoria, né? O seguro, eu contrato o seguro para o meu carro, eu mesmo contrato. Mas como é que cada investidor poderia contratar uma empresa diferente? Não é possível, né? Por isso que a gente precisa seguir este modelo que você está comentando na prática, né? Porque não faz sentido cada investidor contratar uma empresa de auditoria para checar os números da mesma empresa. Não seria viável, né? E seria muito custoso para cada investidor, né? Porque, veja, faria muito mais sentido o acionista contratar o auditor, né? Mas na prática não é viável, né? Não é possível. Quantas vezes na sua vida você viu um acionista, um dono de um negócio, contratando um trabalho de auditoria? Só em processo litigioso, alguma coisa desse tipo. Mas aí já deu tudo errado. Já deu tudo errado, né? Já azedou, já. Não funciona. Eu tô chamando atenção para esse aspecto porque no final do dia, né? Mas aí entra a questão do trabalho do auditor sendo um trabalho independente, né? Não é subordinado. Isso. Apesar dele ter sido contratado numa condução pela diretoria e avalizado pelo conselho, ele não está subordinado a nenhum desses elementos, né? Então isso aí é o brilho, né? E a relevância que tem a profissão olhando por esse prisma, né? De não ser subordinado a ninguém. Ô Jaribe, quais são os principais desafios, na sua opinião? Você já esteve em empresas grandes, né? Grandes companhias, já esteve em empresas menores. Qual que é o principal desafio na implantação? Quando o sócio chega assim, pô, Jaribe, eu queria que você virasse o nosso conselheiro aqui, mas quais são os principais desafios para implantar uma estrutura de governança, de compliance? Eu acho que o primeiro que eu tenho visto bem de perto é o fator humano. O que acontece? Seja o dirigente, o sócio principal e o CEO, ou não, os dois aspectos não alteram muito o fator humano. Se o cara é o acionista, ele tem um CEO, o primeiro momento ele mesmo fala, mas se eu puser um conselho, uma governança, como eu sou acionista majoritário, pode ser que eu perca força. Fator humano, não tem nada... Interesse puro, né? É o fator humano de sensação. Se ele é o CEO também, aí é um fator humano extrapolado, porque ele fala, nossa, além de dono e CEO, eu vou pôr uma governança para quê? Se eu sei o que eu tenho que fazer aqui. Então, o fator inicial é o fator humano. Agora, normalmente o que a gente precisa e a gente leva nessas reuniões, e o pessoal demora um pouco para digerir, mas digerir aí não é porque a pessoa não entende, é porque ela tem que conceber a ideia de que, aquilo que o Jefferson falou, ela vai compartilhar, ela pode ainda tomar a decisão, ninguém vai tirar o poder dela de decisão, mas ela vai passar a compartilhar as propostas, os propósitos e as decisões, e ela demora para perceber o quanto aquilo enriquece a empresa. Talvez ilustrando um pouco, isso em casos reais que eu tenho visto, é o seguinte: você chega lá,
O cara fala, Jaribe, nós estamos com um problema aqui, que a gente precisa renegociar as dívidas. Tem sido bem comum esse caso, viu? Aí você fala, mas até aí, tudo bem. Não, é que nós temos sem auditoria externa. Falei, bom, até aí é só contratar. Não, mas nós também estamos meio sem contabilidade. Aí você fala, opa! Mas não é privilégio do CEO ou do dono descobrir isso. Aconteceu por quê? Porque como ele é o cara que dirige a empresa como um todo e o tempo dele é igual ao nosso, 24 horas por dia, algumas de sono, algumas de família, algumas de trabalho. Ele não tinha um corpo de condução, seja de governança ou de direção, que permitisse a ele as outras coisas andarem juntos. Essencialmente isso. Então, o desafio é ele perceber o seguinte, ele não perde poder, nem como CEO, nem como executivo principal, nem como acionista, nada disso. Ele, na realidade, monta uma orquestra, um time, ele continua sendo maestro, só que aí todo mundo começa a tocar instrumentos e a harmonia vai ficando melhor, o som vai ficando melhor, porque daí ele vai ter alguém que vai monitorar o assunto A, o outro vai monitorar o assunto B, e ele passa a ter o benefício de uma equipe atuando junto com ele, em harmonia com ele. Só que demora, o grande desafio demora para ele perceber o quanto isso é benéfico. Daí, em tempo apropriado, alguém diz, olha, em tal data, seja maio, junho, nós temos que ter o ECF, o ECD arquivado. Daí o CEO fala, mas eu nem sei o que é ECF, ECD. Aí você fala, fique tranquilo, vamos falar com o CFO. Então, você começa a pôr cada pessoa no seu instrumento. Vamos ser realistas. Um maestro de uma orquestra toca todos os instrumentos? Não. Mas ele sabe se está sendo tocado correto. E é isso, e esse é o desafio, é levar o CEO, o executivo principal, o chairman, o cara do conselho, o acionista principal, que vai ser o presidente do conselho, a perceber que ele tem habilidades muito além do que ele imagina de saber se o instrumento está sendo tocado certo ou errado. Ele não precisa saber tocar, ele não precisa saber o que é ECF, ECD, ele não precisa, ele precisa achar pessoas da confiança dele, que tenham hábitos de reporte para ele e que consigam ajudá-lo a ver essas coisas, né? Veja que é uma camada de elementos e procedimentos, né, para garantir a conformidade, para falar diferente, ao invés de usar o compliance, para garantir a conformidade. Eu trabalhei numa organização, uma empresa familiar, e para garantir uma conformidade, diminuir o risco do dono da empresa, ele tinha, por estratégia, né? Olha o princípio de controle que ele usava. Eu quero ter aqui uma figura que controle os números contábeis, né? Mas quem controla o caixa é uma pessoa diferente. E quero que essas duas pessoas, em determinados momentos, até não estejam alinhadas. Na verdade, briguem, né? Briguem. Se degladeiem lá e... ele até, eu sentia assim que ele promovia determinados conflitos, né? Para que um ficasse olhando o trabalho do outro. E aí ninguém passa a perna nele, no final das contas. Então, veja, ali era um tom de governança. Né? É governança. E as pessoas que estavam embaixo olhavam para esses dois executivos e falavam, eram executivos robustos, né? Pessoas inteligentes, tá aqui e tal. Ia criando um espírito de governança dentro da organização. Então, percebe assim, é um pouco de camada, assim, olha, isso aqui, a responsabilidade é desse cara, é essa, é isso aqui. Aí vinha o dono, vem cá, me conta como é que tá este negócio aqui. Como é que tá a produtividade? Por que não atingiu tal indicador? Então, mas precisa ter o quê? Dentro da governança precisa ter acompanhamento. Então, um negócio não tem sucesso à toa. Não é o fato de você ter lá uma boa estrutura de governança
né? Olha, eu tenho um cara lá que é o responsável pela governança. Tem os controles internos, tem um cara que é responsável pelo compliance. Tá tudo bonitinho. Sua empresa tudo isso vai garantir o sucesso? Não. Vai garantir talvez uma boa prestação de contas. Então, são elementos que precisam ter dentro de um negócio para garantir a sustentabilidade, né? Redução de risco, né? Então, a gente precisa olhar para tudo isso, né? E ter essas coisas na medida certa, do tamanho certo da empresa, né? Perfeito. Uma coisa nessa linha, se me permite, Ferretti, agregar, talvez um exemplo prático para os nossos ouvintes, né? Na área financeira, o pessoal usa muitos critérios e na empresa, de maneira geral, nem sempre a gente vê certos critérios sendo usados. Eu digo na área financeira de investimentos e de cuidado da família, né? Uma coisa que eu percebo em muitas empresas, você chega e fala assim, a empresa tem uma política de caixa mínimo? Às vezes a resposta até é sim, mas eles não têm clareza o que significa caixa mínimo. Que é uma política de um volume de caixa e reserva para um período futuro para que haja proteção do fluxo de caixa. Muitas vezes as empresas não têm o conceito do caixa mínimo, não têm o conceito da projeção de caixa, né? Então, muitas vezes isso que o Jefferson está falando do compliance, né? Às vezes o pessoal pensa que compliance é só lei, regulamentos. Não, é conformidade consigo mesmo. Eu quero ter caixa para os próximos 12 meses. Então eu tenho que criar uma política que se hoje eu não tenho, em 12 meses eu terei. Isso é compliance também? Isso é compliance. Olha só, isso a gente leva para alguns clientes de consultoria, então nós projetamos o fluxo de caixa e aí o cara fala assim, puxa, será que eu posso distribuir lucro? Quantos meses você acha que é saudável ter no caixa? Quantos meses de despesa? Puxa, 3, 2. Então a gente faz um indicador que nos próximos 12, 24 meses, ele sabe se tem algum mês que vai ficar abaixo daquele indicador. Se todos os meses está acima de 2 ponto alguma coisa, então ele pode distribuir o excedente ou investir o excedente. E é legal esse exemplo que o Jaribe deu, e a gente pode pensar em coisas simples, né? Então, a governança, o compliance e a gestão de risco, então, em coisas simples do tipo, vai emitir uma nota fiscal da empresa. Qual que é a tabela de preço? Tem tabela? Né? Alguém pode falar assim, mas Jefferson, mas isso aí é básico. Então, mas o básico, né? Aquilo que é simples, também precisa existir, porque se não existir, quem vai saber? Como é que eu vou saber se você vendeu bem? Eu não tinha nenhuma tabela. Não tem tabela, o cara pode dar o desconto que ele quiser. Então, é legal a gente dar exemplos simples para que a pessoa comece a entender e a materializar o que é uma governança, ou seja, a governança ela está no sentido de definir a tabela de preço. Qual é a margem que a empresa, qual é a orientação que a empresa tem para a tabela. E agora a parte do controle interno, né? Como é que emite a nota? Não, e o compliance? Tem que emitir nota fiscal. Se você não emitir nota... Isso. É o código de conduta de cada... Aí vamos sair... Você falou da tabela, receita. Vamos lá para a folha de pagamento, despesa com o pessoal. O cara faz a folha. Mas quem revisa? Quem autoriza? E se ele tem a possibilidade de colocar um evento fake e se beneficiar? Né? Um procedimento histórico na auditoria era a gente verificar verificar os funcionários na folha, né? Acho que hoje em dia evoluiu bastante. Evoluiu, né? Era teste físico, né? Cara crachá. Chegava lá, olha, seu nome é esse, viu? O cara falou, vou ser mandado embora hoje. Já até ligava para a família. Mas esse procedimento é até interessante a gente compartilhar. Tem situações, eu já vivi situações muito engraçadas, né? Você vai, por exemplo, uma construtora, tem lá vários funcionários,
E na época a auditoria era muito mais formal, né? Então a gente era obrigado a usar paletó, gravata, né? Mas não dava na obra, você tava até sem gravata, mas tava lá de roupa social. Então chegava um cara de roupa social para conversar com o rapaz que tava na obra ali. Caramba, o cara já ficava assustado. Você tinha que preparar o camarada O psicologicamente para cara dizer tava que ele não batendo um cimento lá, chegava um cara de terno lá e falava, é hoje. esse cara existe, é hoje que você mandando embora, né? É hoje. Então, eu acho que com o tempo foi deixado um pouco de lado esse procedimento, mas ele é um procedimento que faz todo sentido, né? Dentro da auditoria é uma questão de existência, né? Existe aquele funcionário? Agora, o Jaribi, Diga lá. e desafios, assim? Pô, qual que é o desafios e o que você vê de futuro para governança e compliance, né? Eu acho que é um ponto interessante esse aí, né? Se a gente falar da governança, eu acho que o desafio tem sido agora, e eu acho que vai continuar, vamos pensar num conselho consultivo. A maioria das empresas no Brasil e no mundo são empresas privadas. Então vamos usar o conceito do conselho consultivo, porque o conselho de administração de uma empresa aberta, ele tem uma série de normas e regulamentos. Está bem regulamentado, né? Ele está sujeito à lei das SAs. Sim. Então, na dúvida, você pega o manual, você vê qual que é o papel do conselho, e traduz, exatamente. Né? Então vamos pensar um pouco no conselho consultivo, que é aquele que ele tem uma flexibilidade dentro de uma área maior de trabalho. É como eu disse, o goleiro pode ir lá e fazer gol no conselho consultivo. No conselho de administração, isso é uma penalidade, né? É como antigamente no basquete, não sei se alguém aqui assistiu o filme da Nike. Das origens do basquete, não se podia usar tênis com cores, além da cor padrão, e a Nike, é uma história real, resolveu pagar a multa, porque tinha uma multa. Então isso era compliance, e era não compliance. Então, e trazendo isso para o nosso dia a dia do conselho consultivo, é mais ou menos assim. Nós temos um conselho consultivo que ele tem uma área de trabalho mais tranquila. O que eu acho que o grande desafio, Ferretti, que você está questionando, é o seguinte: o pessoal perceber que o conselho consultivo, nós precisamos de pessoas que sabem de negócios. A pessoa não precisa saber de negócio de TI, porque ele não vai ser o diretor de TI. Exatamente. Se ele for para ser o diretor de TI, talvez daí ele precise de um mínimo a respeito de TI. E eu percebo que o desafio nos conselhos consultivos, e eu sou da linha de que o conselheiro consultivo, seja interno ou seja externo, e a conjugação dos dois, eles precisam ter preparo de negócios, muito mais do que áreas específicas, mas eles precisam entender de negócios. E eu acho que em cima desse desafio eles entenderem demonstrações financeiras. Eu acredito que muitos deles, por serem super experientes em áreas não financeiras, são grandes homens de negócio, mas eles têm pouca experiência em ver como isso se reflete na realidade da empresa. E a demonstração financeira é como um check-up num grande hospital. Aquilo é o check-up. Não adianta o cara falar, doutor, mas eu corro toda manhã 1 hora. Aí o cara fala, você tem um problema no coração. Doutor, eu não sinto nada hoje. Amanhã você pode cair morto. Isso mesmo. Então, o que eu vejo da necessidade, do desafio de governança é esse. Os conselheiros serem pessoas bastante experimentadas em negócios num sentido mais lateral do que vertical. E eu acho que esse está sendo o grande desafio, porque muitos conselhos consultivos estão buscando pessoas especialistas, quando o especialista é o cara que vai ser o especialista de TI, especialista de linha de produção, né? E o conselheiro é o cara que ele é especialista em saber se aquele cara é realmente bom em linha de produção. Ele é um especialista em pessoas. Não, é interessante essa abordagem que você está trazendo, Jaribe, que dá a oportunidade de dizer assim, olha, então o conselheiro ele tem que ter uma visão mais ampla
para olhar para uma decisão, para uma oportunidade de negócio de uma maneira mais ampliada. O especialista, ele vai dar uma solução ali customizada para aquela necessidade, né? Para atuar naquela dor. E o conselheiro, ele tem que ter essa visão mais ampla para falar, não, pera lá, esta dor aqui pode afetar essa outra aqui. Isso, tem conexão com esse outro Tem conexão. ponto. Tem conexão com esse outro ponto. Opa! É por isso que aí eu tenho um negócio que você chamou a atenção da contabilidade, das demonstrações financeiras, que no final do dia, né, todas as decisões que uma empresa toma, sejam boas ou sejam ruins, estão demonstradas ali, né, no balanço, na demonstração de resultado, e finalmente, em algum momento, tudo vai terminar no caixa. Né? Então, a contabilidade só está antecipando o efeito que o caixa vai ter, né? Com a DRE, com a demonstração de resultado, aquele resultado econômico. Então, a gente precisa olhar para isso. Né? Mas quando você fala em desafio, eu começo a pensar assim também que, de fato, há uma necessidade, né, de ter uma visão de matriz de risco, né? Dentro do conselho, de você fazer uma discussão ampliada sobre risco. E aí, esse ponto que o Jaribe chamou a atenção do conselheiro ter uma visão ampla, é aí que a gente vai conseguir olhar para situações de risco que em nenhum momento não estão sendo discutidas no dia a dia. O camarada, o conselheiro, ele tem esse papel. Vai lá o executivo, apresenta o plano de negócio, olha, eu quero fazer assim, quero vender assim, para o cliente X, para o cliente Y, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí vem o conselheiro e fala, espera um pouquinho só. Isso que você está querendo fazer, espera lá. Tem um risco aqui. Então, né, em certa medida, os conselheiros, né, as pessoas que têm ali já tiveram ali a oportunidade de experimentar várias coisas ao longo da vida, né, tem que estar atento para ajudar nessas conexões de risco e que o executivo que está ali, né, veja, a palavra executivo está ali executando, né, ele está muito preocupado com um resultado ali de curto, né, e de médio prazo. É natural, porque é a sobrevivência dele, né? Isso, é o negócio dele. O mercado de capitais nos Estados Unidos, ele é muito mais desenvolvido. Você tem muito mais companhias abertas nos Estados Unidos que você tem no Brasil. Isso aí não tem nem... Mas vamos lá. O que acontece? O americano, ele abre o negócio pensando assim, puxa, isso aqui, ele é o meu negócio hoje que banca a minha casa, banca a minha subsistência. Mas amanhã ele pode ser um negócio que eu vou vender e vou ficar milionário. Então ele já começa a visualizar isso lá na frente. Hoje, ele já começa... Então ele fala assim, puxa, para vender, o que eu preciso fazer? Ele já começa, puxa, ter governança é importantíssimo. Ter uma estrutura de compliance é importantíssimo. Né? Então ele já vê lá na frente o que é preciso. Eu vou passar por uma due diligence. Eu penso que o desafio é o empresário brasileiro, né, o pequeno empresário, já começar a ter essa cultura. Eu acredito que nós mudamos muito de 10, 15 anos para cá. O brasileiro já está vendo uma auditoria, por exemplo, como algo muito favorável. Ah, mas para que eu vou fazer auditoria? Antes era... Né, não tem obrigatoriedade. Hoje tem muitas empresas, nós somos muito procurados, né, por empresas que querem se organizar. O cara fala assim, pô, hoje eu não tenho necessidade, mas amanhã, né, amanhã eu posso ser... requerido, né? Requerido, posso ter um investimento aqui, um fundo, posso vender minha empresa. Então, talvez esse seja o desafio muito mais cultural do empresário. Eu vou até grifar o que você acabou de chamar a atenção, a questão da obrigatoriedade. As pessoas fazem aquilo porque é obrigatório. Não, as pessoas têm que fazer aquilo porque entendem que tem valor. Né? Então, se você escolhe correr de manhã, fazer um exercício, porque você está vendo valor naquilo. Se na hora do almoço eu escolhi uma comida mais saudável, porque eu vi valor naquilo. Né? E o empresário, o dono de um negócio, tem que escolher contratar um conselheiro consultivo, contratar uma empresa de auditoria, né? Porque ele vê valor. Esse é o
o ponto principal. Não tô fazendo aquilo porque eu tô me sentindo obrigado. Porque eu tenho valor. E essa é uma parte, outro desafio me fez lembrar, o que o Jefferson falou, Ferretti, que talvez demore-se um pouco para o empresário, para o acionista principal, às vezes ele é o dirigente, às vezes não, entender esse valor. E é nessa hora que eu percebo que aí, trazendo para o nosso ambiente de auditoria e contabilidade, nós conseguimos mostrar de uma forma mais natural o valor da governança, porque a gente é parte da governança de muitas empresas. Quando nós vamos auditar, quando eu sou conselheiro consultivo numa empresa, quando a gente já é parte desse modus operandi, a gente consegue explicitar para outros o valor que tem governança, auditoria, contabilidade, compliance e uma matriz de risco. Perfeito. Então, olha só que legal, né? Nós falamos sobre governança corporativa, compliance, que eles andam juntos em todos os negócios. Falamos de risco, né? Sobre risco, a importância do empresário entender que não é luxo, não é coisa de grande empresa, toda empresa tem, de certa forma, governança, ou deveria ter, né? Jaribe, você quer deixar uma mensagem final para a turma, assim? Olha, sim, eu acho que essa mensagem final pode ser parte do que a gente acabou de falar, da importância, muitas vezes, sejam dos empresários, sejam dos próprios dirigentes de empresa, pequenas, médias, às vezes até uma empresa maior, eles separarem tempo para ouvirem pessoas como nós. Pessoas que têm experiência em auditoria e contabilidade, e no meu caso, felizmente, eu já tenho uma experiência em parte de comitês e conselhos e uma assessoria pessoal personalizada que eu faço, que dá o efeito, né, da gente poder ajudar a pessoa a levar e perceber o valor disso. Antes mesmo dele formar um conselho ou contratar uma auditoria. Porque, muitas vezes, na mensagem final, eu sempre digo o seguinte: antes de um empresário, uma empresa, tomar uma decisão por uma auditoria externa, às vezes até tomar uma decisão por qual estrutura de contábil ele vai adotar, interna, externa, com quem e como, antes dele montar um conselho, uma governança, antes dele fazer uma matriz de risco, ouça pessoas que têm experiência semelhante. Aqui não sou o único que tem essa experiência, né? Ouçam pessoas que têm essa experiência e vejam o que essas pessoas têm a falar antes de dar esse passo, que já é um exercício, essa é a mensagem final, já é um exercício de governança inerente. Pô, bacana. Não, você hoje atua como conselheiro, né? Sim. Independente. Como que a turma te acha aí nas redes sociais, Jaribe? Olha, pelo LinkedIn é o mais comum, né? Também, como eu estou em alguns ambientes de networking muito estruturados, então o pessoal muitas vezes me encontra por ali, né? Eu estou dentro da diretoria adjunta da ASIC, que é a Associação Comercial e Industrial de Campinas, né? Então isso propicia para mim também um espaço bacana, então através dessa comunidade de negócios. Eu estou dentro do conselho da ABC3, que é uma associação de conselheiros consultivos certificados. É uma associação, não é um instituto. Então, ela tem um detalhe estrutural dentro do ambiente do nosso país, diferente, por exemplo, desses institutos de conselheiros consultivos. É uma associação e ela tem esse propósito de promover a questão da governança corporativa para empresas privadas na ótica de conselheiros consultivos. Eu estou lá dentro também, que é um grupo de pessoas bem grande, né? Eu me certifiquei por uma escola de negócios chamada Celinte, que é uma escola de negócios de certificação de conselheiros consultivos. No Brasil, o Vanderlei, que fundou essa escola, trouxe esse modo do Canadá. O Canadá é identificado como um dos países que tem o maior número de empresas privadas com conselhos consultivo.
Esse Canadá é interessante, viu? Talvez devíamos ir para lá, Jefferson. É uma questão de cultura, né? Cultura. É uma questão cultural. É cultura. Então é dessa forma, Ferretti, que as pessoas podem me encontrar através de você e do Jefferson, que são próximos de mim há muitos anos. Então, é dessa forma que as pessoas podem me encontrar. Em especial pelo LinkedIn, onde eu tenho um grupo de... Jaribe Fogaça. Jaribe Fogaça, o pessoal, através do LinkedIn, me encontra sempre lá, troca mensagens, me aciona. Eu estou sempre aberto a uma troca de ideias, sem nenhum compromisso. Legal, o Jaribe que é um cara bem atuante no LinkedIn, né? Sempre publica alguma coisa bacana lá, né, Jaribe? Até comentando, eu tenho uma coluna na página da ASIC, que mensalmente eu publico algum artigo de natureza mais institucional. Eu trago sempre temas do momento, que deve sair agora em junho. Deve sair um artigo falando um pouco da evolução das regras de sustentabilidade que o IFRS Foundation, através do IFRS Board para a sustentabilidade, emitiu S1, S2. Então eu trago uma gota, né, no oceano do que está acontecendo nessa área. Uma pessoa pode ler lá. Tá aí um outro assunto que a gente poderia, né, usufruir, né, de todo o conhecimento e da experiência para a gente trazer aqui nesse podcast, hein? Com certeza. Falar de sustentabilidade, hein? É isso aí. Já fica o convite, né, Jaribe? Muito obrigado. Pro próximo podcast. E, Jefinho, como que a turma te acha nas redes sociais? O pessoal pode me achar no LinkedIn, né? Tá lá Jefferson Barbosa. O pessoal também pode me achar no Instagram, né? Aí fica mais bonito. Tá lá Jefferson de Paula Fernandes Barbosa. Consegui colocar meu nome inteiro no Instagram, tá? É o maior nome que tem no Instagram. Deve ser, com certeza. O cara tomou todos os caracteres que o Instagram... Os caras tiveram que aumentar lá o programador, lá aumentou o espaço. Ligaram para ele. Tem certeza? Tem certeza que é Por que isso você mesmo? não consegue abreviar o B aí? Mas eu não tô no X, que é o antigo Twitter. Não tô lá ainda. Muita briga. Você tem Twitter, Jaribe? Tenho Twitter também. É o Mas mesmo, não é arruma Jaribe briga, não. Fogaça. Não. Eu só publico os artigos do LinkedIn no Twitter. Eu também não tenho, não. E você? Eu Onde tenho o pessoal te encontra? no LinkedIn, Alexandre Ferretti, no Instagram, como Ferretti Evolução, e no Facebook eu faz um ano, eu acho que eu não abro Facebook, mas é Instagram e LinkedIn. E a Evolução, que é a grande patrocinadora aqui desse podcast, vocês também podem encontrar na internet, no site dela, que é Auditoria Evolucal, sem acento, evolucal.com.br, no Instagram como Auditoria Evolucal, arroba Auditoria Evolucal, e também pode entrar em contato direto por e-mail, contato@auditoriaevolucal.com.br. Esse que é um podcast patrocinado pela Evolução. Jaribe, obrigado. Queremos te agradecer aqui. Opa. Foi sensacional ter um pouquinho dessa experiência, grande experiência que você pôde compartilhar com a gente. Tá? E fica o convite para um próximo. É isso aí. Evolução, Porque auditoria e consultoria. Porque não existe acaso no mundo dos negócios. Esse é o nosso slogan. É Valeu, isso aí. pessoal. Obrigado aí, abraço, pessoal. até a próxima. Obrigado, Muito obrigado, Jaribe. muito obrigado, Jefferson Ferretti. Valeu, Jaribe. Obrigado. Valeu.